Santo, santo é o Senhor. Quem achou vai dizendo glória a Deus, amém. Aleluias. Glória. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 50, versículo 1 em diante. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai o estandarte, e fazei ouvir, e não encobrais, e dizei: tomada é a Babilônia, e confundido está Bel, atropelada está Merodach, e confundido estão os seus ídolos, e caído estão os seus deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais, fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecidas. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio dela, do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará vazia sem efeito. E a caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos, será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz, e eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. E qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar a Babilônia, todos os que armai arcos, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela como ela fez, e fazei-los. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, querido. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença, e declaramos, meu Deus, que este lugar, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Quebra agora, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor,
todo pensamento, leva cativo agora, meu Deus, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluias, glória a Deus. Amém, amados. Eu fiz questão de ler esses versículos porque hoje é um dia muito importante. Amém? Nós estamos hoje no último dia dos 21 dias de jejum. E hoje, depois do culto, nós vamos estar liberando os irmãos desse jejum profético, porque todos os anos nós fazemos o jejum de 21 dias em prol do projeto de Deus para a nossa vida, para o ano seguinte. E esse ano o Senhor nos deu uma palavra. 2021, né, é o ano de Daniel, o ano da ativação profética. É o ano em que Deus vai ativar a sua igreja para destituir a Babilônia, porque é isso que o Senhor faz e fez através da vida de Daniel. No seu tempo, Deus nos deu uma palavra profética, e eu quero dizer para você, meu irmão, que muito de Deus está para ser derramado sobre aqueles que creem. Você não entendeu, eu vou repetir: muito de Deus está para ser derramado sobre a vida daqueles que creem. É nessa hora que você diz assim: eu creio, eu recebo essa palavra. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá um glória a Deus, aleluias. Sabe, querido, os irmãos que estão nos acompanhando na escola bíblica dominical sabem muito bem desse linguajar que nós estamos falando aqui. A Babilônia era uma nação poderosíssima, foi a nação mais poderosa do mundo antigo, e ela levou cativo o povo de Israel. Durante 70 anos, Babilônia subjugou a Israel. Ela escravizou, ela destruiu o templo de Salomão, que Salomão construiu o templo do Senhor. E essa palavra, o Senhor falou pelo profeta Jeremias, no capítulo 50, no versículo 1 diz: acerca da Babilônia. Então eu creio, queridos, que existe, os irmãos sabem que Daniel é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, e na palavra, no livro de Daniel existem muitas palavras que são proféticas para o nosso dia, e eu creio que nesses dias o Senhor vai ativar a sua igreja, aqueles que estão buscando a presença do Senhor, aqueles que estão, aprofundando nas escrituras, aqueles que estão, meu irmão, abrindo mão dos prazeres da Babilônia, vão ser cheios, vão ser ativados profeticamente, para que Babilônia seja destituída em nome de Jesus. E então, queridos, é muito importante você entender a profecia aqui de Jeremias capítulo 50. Essa palavra que Jeremias profetizou foi 5 anos antes da tomada de Israel. Não tinha sido nem levado cativo. Então, mais ou menos 5 anos antes de Israel ter sido levado cativo, ter sido destruído o templo, ter sido sitiada, Jeremias lança essa palavra sobre Babilônia. Nem havia acontecido o cerco, nem havia acontecido, mas a palavra, o decreto da parte de Deus já tinha sido lançado para a destituição da Babilônia. Eu quero dizer para você que o decreto da parte de Deus para destituir a Babilônia nesses dias já foi lançado, e Deus quer usar vasos de barro. Então, onde estão os vasos que Deus vai usar nesses dias? Levante a sua mão, diga: eu sou o vaso de Deus, aleluias. Aplaude a Jesus aí, que ele dá glória a Deus. Palavra que falou o Senhor pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem, proclamem entre as nações e ergam um sinal, e proclamem, não escondam nada. Então o versículo 1 de Jeremias capítulo 50 foi o seguinte: anunciem, proclamem. Olha só, imagina só, nem havia acontecido. 5 anos antes de acontecer, aliás, 75 anos, porque 5 anos antes de ser tomada Israel. Então passaram 75 antes, o profeta Jeremias profetizou 75 anos antes da queda da Babilônia, meu irmão, muito antes. Para quê? E o Senhor diz: ora,
proclamem, anunciem. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, é isso que nós estamos fazendo no último mês, nas últimas semanas. Nós estamos proclamando, meu irmão, a queda da Babilônia. Babilônia, para quem não entendeu ainda, é um sistema religioso, meu irmão, mundano, que se apoderou das igrejas, que se apoderou de muitas igrejas, de muitos lugares. A idolatria, a profanação do templo, tudo isso eu explico nos estudos. Mas eu estou aqui, meu irmão, nessa noite, no último dia da nossa consagração, para liberar uma palavra sobre a sua vida, porque no dia 13 de dezembro nós vamos fazer a consagração do projeto de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer para você, que você vai ser ativado profeticamente, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram ativados naqueles dias. E através da vida daquele homem, Deus destituiu o reino babilônico. Deus vai destituir, meu irmão, tudo que está, meu irmão, todo o sistema babilônico que tem controlado a sua vida. Não se engane, nós estamos inseridos no meio de um sistema babilônico. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, quando você é ativado profeticamente, quando você começar a abrir a sua boca, meu irmão, esse sistema vai começar a falir. Eu tenho decretado todos os dias, no meu trabalho, na minha casa, neste lugar, nessa igreja, que Babilônia vai cair por terra, meu irmão. Eu rejeito todas as amarras do diabo, eu rejeito todas as correntes que têm escravizado o povo de Deus, que tem colocado uma mordaça na boca do povo de Deus, que tem colocado idolatria, feitiçaria, que tem subjugado o povo de Deus. Eu digo não, em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui para proclamar, conforme a palavra de Deus. Eu estou aqui para anunciar, ser uma voz profética nesses dias, para dizer: chega, Babilônia, o teu reino vai cair. Apocalipse capítulo 18 diz: caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios. Em nome de Jesus Cristo, a igreja precisa se levantar, porque o rei está voltando. Aleluias. Jesus está voltando, igreja. Não se engane. E muitos estão cegos espiritualmente, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 18 que as nações e os reinos da terra se embriagaram com o vinho da Babilônia. Esse vinho é a mentira que foi disseminada, que foi colocada, e isso contaminou a igreja de Cristo Jesus. Essa grande Babilônia é considerada uma prostituta espiritual, porque ela abandonou o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado. Versículo 2 diz: a Babilônia foi conquistada. Olha só, ela nem tinha entrado em Israel, mas o Senhor já liberou uma palavra: a Babilônia já foi conquistada, Bel já foi humilhada, Marduk já está apavorada, e as imagens da Babilônia estão humilhadas, e os seus ídolos apavorados. Meu irmão, quero dizer para você que Deus já visualizou o teu milagre, e já decretou a falência, meu irmão, de toda a Babilônia que tem resistido sobre a tua vida. Querido, em nome de Jesus Cristo, você precisa liberar palavras sobre a tua casa, você precisa liberar palavras sobre o teu trabalho. Rejeita, meu irmão, todo o espírito maligno que tem colocado um jugo pesado sobre a tua vida, porque o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes do Deus vivo. Então, meu irmão, todo o mal que reina sobre a tua vida vai cessar em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê os crentes para aplaudir a Jesus aí, ó? Deus levantou a voz profética naqueles dias para profetizar a queda do domínio babilônio sobre os filhos de Deus, bem antes de tudo acontecer. Anunciem, proclame, irmão. Começa a chegar no seu trabalho e dizer assim: olha, Babilônia, eu decreto a sua falência neste lugar. Você vai chegar na tua casa e dizer assim: olha, se existe alguma coisa, algum resquício de Babilônia na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, toda mordaça, toda corrente, eu te destituo deste lugar. Irmão, isso vai acontecer, vai começar a acontecer um reboliço poderoso na tua vida. Se você crê, diga: eu creio, em nome de Jesus. É preciso você materializar, é preciso você ser uma voz profética. Quando o Senhor nos ativar profeticamente, porque eu creio
que na consagração do projeto de vida, no dia 13 de dezembro, eu creio que o Senhor vai nos ativar profeticamente para um novo tempo. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Anuncie, proclame entre as nações, erga um sinal e não escondam nada. Naqueles dias e naquela época, versículo 4, declara o Senhor: o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando ao Senhor. Nós ficamos 21 dias orando, buscando, intercedendo, profetizando. A Bíblia diz que Judá e Israel se juntaram e começaram a buscar ao Senhor. É tempo da igreja buscar o Senhor. Se você quer, meu irmão, que Babilônia seja destituída, você precisa de orar. Essa semana nós liberamos uma palavra na segunda-feira, falando para os irmãos, porque lá no livro de Daniel, no capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia ele clamava ao Deus de Israel. O rei Nabucodonosor havia dado um decreto falando que todos deveriam se prostrar diante da estátua dele, e ele 3 vezes ao dia, como de costume, a Bíblia diz, ele se prostrava diante da janela, de volta com a janela que se voltava para Jerusalém, e orava ao Deus de Israel. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você está ativado profeticamente, você está em oração, meu irmão, ativamente, você busca ao Senhor. Um crente que não ora, meu irmão, é um crente que não tem gasolina, não vai sair do lugar. É a mesma coisa de um carro que não tem gasolina. Se você tem vivido uma vida, meu irmão, sem oração, eu quero dizer para você que Babilônia não vai cair na tua vida, meu irmão. Você vai continuar sendo subjugado, você vai continuar sendo, meu irmão, acorrentado, sendo escravo desse sistema que tem sido corrupto e corruptor de muitos, meu irmão. E as pessoas estão aplaudindo esse sistema, porque estão com os olhos fechados, estão com os olhos cegos. A Bíblia nos diz lá em Daniel, no capítulo 1, que Deus derramou sobre a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego um espírito de sabedoria, de conhecimento. Deus vai derramar, meu irmão, sabedoria e conhecimento nesses dias. Mas a Bíblia diz também que sobre a vida de Daniel, ele derramou, sabe o que? Dons proféticos para interpretar sonhos e visões de Deus. Uma igreja profética é uma igreja que tem discernimento de sonhos e visões de Deus. A igreja precisa estar ativa. Sabe aquelas virgens, lá, parábola das virgens, das 10 virgens, que tinha as lâmpadas cheias de azeite? É uma igreja que está ativa profeticamente. Esse azeite simboliza o Espírito Santo, simboliza a unção de Deus. Muitas igrejas não têm tido a unção de Deus. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas são virgens, são igrejas. Eu já expliquei isso aqui. Mas não tem um óleo da unção, ficarão de fora. Porque por volta da meia-noite, as 10 virgens estavam dormindo quando o noivo chegou. E elas se levantaram. Porém, as 5 que estavam com as lâmpadas vazias de azeite, ou seja, as que não estavam ativas profeticamente, foram para as que tinham azeite e disse: me dá um pouco do teu azeite. Assim, olha, se eu der para você, eu vou ficar sem. Então, para que não ocorra de que nem eu e nem você entre, então corre atrás agora, vê se você consegue achar um pouco de azeite. E já era tarde. Vai chegar o dia, querido, que vai ser tarde. O Espírito de Deus tem falado isso, e muitos não estão dando crédito. Muitos não estão dando crédito. Quem deu crédito à pregação de Noé? 120 anos pregando uma mensagem: vai cair uma chuva, um dilúvio sobre a terra, arrependam-se dos seus pecados, e ninguém se converteu. Pense no ministério que ninguém se converte. 120 anos pregando e trabalhando para Jesus, somente a casa dele entrou na arca. Eu costumo dizer que talvez nem os filhos de Noé acreditavam nele, né? Entrou por causa da herança. Então, amado, fica ligado,
porque o Senhor está voltando. O povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança eterna, permanente, que não será esquecida. Louvado seja o nome. Lembra, essa palavra foi antes de Daniel, 75 anos antes de Daniel. E aqui o texto diz: perguntarão pelo caminho para Sião, voltarão o seu rosto na direção de quem? De Sião, de Jerusalém. O que Daniel fez? Orava 3 vezes e olhava para a janela que dava direção para Jerusalém e orava ao Deus de Israel. Então ele obedeceu a palavra. Daniel, ele era obediente às escrituras. Ele buscava ao Senhor. Ele não se contaminou com os manjares da Babilônia. Por isso que o Senhor derramou um espírito excelente sobre ele. Por isso que quando ele foi lançado injustamente na cova dos leões, os leões ficaram de boca fechada. O Senhor fechou a boca dos leões, meu irmão. Você pode até ser lançado, meu irmão, na cova dos leões, mas se você tiver ativado profeticamente, os leões vão só cheirar você a noite inteira, mas nenhum fio dos teus cabelos vai ser atingido. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abidnego, meu irmão, não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha de fogo, 7 vezes mais quente. As pessoas que lançaram ele morreram de tão quente que estava a fornalha. Mas a Bíblia diz que nenhum só fio de cabelo deles foi queimado. Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor olhou e viu o 4º homem, semelhante ao Filho do Deus vivo, que andava dentro da fornalha. Deus entra dentro da fornalha conosco, querido, quando nós estamos ativados profeticamente, quando existe um espírito de excelência em nós, quando a honra do Senhor está no nosso coração, meu irmão, o fogo do mundo da Babilônia não vai atingir você, porque o Senhor, o guarda de Israel, não dorme, nem tosqueneja. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eles virão a Sião e se apegarão ao Senhor numa aliança eterna, permanente. Sabe, querido, eu vejo aqui um mover de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé. E tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, que quem está sujo, suje-se mais, quem está limpo, limpe-se mais. Então eu vejo aqui que Deus vai levantar um povo nesses dias, um remanescente, meu irmão, que vai ter compromisso muito maior com a palavra de Deus. E aqueles que estão caminhando na impiedade, ou se convertem de verdade, ou vão estar cada vez mais longe da presença do Senhor. Mas aqueles que estão firmes com o Senhor virão uma aliança permanente. O que seria essa aliança permanente, meu irmão? Eu não abro mão de nada daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão, olha, haja o que houver, meu irmão. O mundo pode até arrasar, mas eu não largo o meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar em meu favor, meu irmão. A nossa esperança não é o mundo, a nossa esperança não é esse sistema corrupto que está aí, não. A nossa esperança não é a Babilônia, não. A nossa esperança é Yeshua, o Messias das nações da terra virá. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. A Bíblia diz que em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Virá, meu irmão, com milhares de anjos buscar a sua noiva. Não a prostituta da Babilônia, não. Ele virá buscar sua noiva imaculada, sem mancha. Aleluias, louvado seja Deus. Sai dela, povo meu. O versículo 6 nos traz uma revelação para os nossos dias. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes a deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Olha só, Babilônia é um sistema corrupto e corruptor, religioso, que faz as pessoas andarem por caminhos que não são de Deus.
Então, quando a Bíblia nos alerta aqui em Jeremias capítulo 50, versículo 6, que as ovelhas perdidas foram meu povo e os seus pastores fizeram errar, quantos líderes que se corromperam na caminhada, quantos líderes que se corromperam na caminhada e que fizeram o povo se desviar dos seus caminhos, que deixaram o evangelho, que deixaram a palavra, que se corromperam por causa da ganância, por causa do egoísmo. Deus vai cobrar desse povo, não se engane. Mas o Senhor tem alertado para que o povo dele, existe um povo que está inserido no meio da Babilônia, existe um povo que até acredita em Deus, que está inserido na Babilônia, e a palavra que Deus disse foi: saia dela, povo meu, para que não incorras que venha sobre ti, sabe o que? A mão pesada do Senhor. Então, querido, o meu compromisso como pastor, como líder, é com Deus. Eu não prego aquilo que você quer ouvir, eu não prego aquilo que é só para agradar os teus ouvidos, não, eu prego a palavra de Deus. Você precisa se converter ao Senhor teu Deus, sabe por quê? Antes que chegue o dia grande e terrível do Senhor, é o que a Bíblia nos diz. E eu falo aqui quase todos os cultos, que você precisa tomar muito cuidado, porque a porta vai se fechar. Não existe um evangelho, meu irmão, que não prega a cruz de Cristo, e que não prega arrependimento, e que não prega salvação e condenação. Se o evangelho que tem sido pregado aí diz, não, ninguém vai para o inferno, é mentiroso. Se algum outro anjo do céu descer e anunciar outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito, anátema. E muitos estão dando ouvido à doutrina de demônios. Não tem nada a ver, pastor, pode pecar um pouquinho, não tem nada a ver, vamos nos corromper só um pouquinho, porque Deus é Pai, vai ter piedade de todo mundo. É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Bíblia ensina, querido? A Bíblia ensina o quê? Arrependei-vos. Eis que o machado está posto junto à raiz da árvore. Arrependei-vos. Eis que o machado está posto junto à raiz da árvore. Toda vara que em mim não der frutos será cortada e lançada no fogo. Quem disse isso? Yeshua. João capítulo 15. Toda vara que em mim não der frutos será cortada e lançada no fogo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nisto eu sou glorificado, quando você dá muito fruto. Então, Babilônia secou os frutos. Os frutos que são gerados por Babilônia são prostituição. Quando eu falo prostituição, não é prostituição física, né, esse pecado carnal, não. A prostituição espiritual, eu já expliquei isso. É quando você abandona o caminho verdadeiro do Senhor para seguir a outras doutrinas que não é a Bíblia. Amém, igreja? Quem está me entendendo aí? Eu tenho que ficar explicando isso toda hora, porque às vezes talvez você não está entendendo. Mas abra bem os teus olhos e os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela dali, meu Deus, será tomada. As suas flechas serão como de valente herói, e nenhuma tornará vazia ou sem efeito. Deixa eu falar o que Deus ministrou no meu coração nessa palavra. Deus vai suscitar, meu irmão, nesses dias, pessoas do mundo inteiro, a igreja de Cristo Jesus, para começar a ser ativada profeticamente, e eles serão lançados como flechas. Deus falou comigo, essas flechas, meus filhos, serão as orações, serão as pessoas que serão lançadas a interceder para que Babilônia caia por terra. Deus vai levantar uma voz profética nesses dias, para que Babilônia caia por terra. Irmão, tudo isso é o prelúdio, é o princípio da vinda do Senhor, porque essa mensagem vai se cumprir, essa profecia vai se cumprir.
essa palavra profética vai se cumprir. As suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. Deus vai levantar grandes nações. Nações aqui simboliza grandes pessoas, espiritualmente falando, que serão ativadas para poder buscar ao Senhor, para poder clamar de dia e de noite: Senhor, chega da injustiça. Mené, Mené, Tekel, Parzim. O reino da Babilônia tem dominado, o sistema babilônico espiritual tem dominado, mas chega. Alguns anos atrás, quem viu quantos mártires que foram mortos lá no Oriente Médio? Os irmãos lembram disso? Quantos que não negaram a Jesus e morreram? Foram decapitados. Os irmãos lembram disso? O povo da cruz, para se cumprir a palavra profética, porque o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre esse mundo, meu irmão, não se engane, sobre esse sistema babilônico. É a grande tribulação que virá sobre a terra, como nunca se viu. Daniel capítulo 12. E haverá um tempo de angústia como nunca se houve antes na terra, nem entre as nações. É o reinado do anticristo. É o reinado do anticristo que virá, mas a igreja do Senhor será arrebatada antes disso. É o que a palavra de Deus nos diz. E você, de que lado você vai estar? De que lado você vai estar? Será que você vai ser como uma flecha nas mãos do Senhor, para destituir Babilônia? Em nome de Jesus, se coloque na brecha, meu irmão. Flechas são as orações de intercessão dos santos ali. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Efésios capítulo 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosos em Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões. Meu irmão, você não tem noção essa semana o nível de batalha que foi. Todos os dias eu tenho levantado a minha voz e profetizado: caia por terra agora, Babilônia. Todo o principado da Babilônia que tem atuado nessa cidade, todo o principado da Babilônia que tem atuado onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, nessa cidade, nessa igreja, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou clamar de dia e de noite para que esse principado parta em retirada. Eu não sossego, meu irmão, enquanto o povo de Deus não for levantado com poder, com glória, com unção, em nome de Jesus Cristo. Seja uma flecha nas mãos do Senhor. Para de brincar de ser crente. Para de brincar, meu irmão, de vir à igreja de uma vez por semana, domingo à noite, achar que está tudo bem, pecar. Para com isso. Antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, e você clame por misericórdia, e não vai achar. É tempo da igreja se arrepender. Daniel clamou, irmãos, 70 anos se passaram. Eu fecho os meus olhos e eu vejo o Espírito Santo de Deus me mostrando isso, que o tempo da Babilônia já cessou. Existe uma voz profética que diz: clama, filho, clama, filha. Porque foi no clamor de Daniel, meu irmão, que Deus enviou Miguel lá, decô, facê, decô, manai. Daniel capítulo 12 diz que nos últimos dias Deus vai levantar Miguel. Está lá, está escrito, mas você não lê a Bíblia. Você não está preocupado com Bíblia, com igreja. Você só está preocupado com as coisas da Babilônia, do mundo. Deus vai levantar Miguel nesses dias para destituir Babilônia de novo. Quando a Bíblia diz que o anjo chegou diante de Daniel depois de 21 dias de jejum e oração, ele disse: Daniel, homem muito desejado, desde o dia que tu colocaste no teu coração clamar ao Senhor, o Senhor já te ouviu, mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim para batalhar, para impedir de eu chegar aqui, mas eu cheguei. Demorou um pouquinho, 21 dias. Às vezes, meu irmão, a vitória demora um pouquinho, mas ela vai chegar.
porque o guarda de Israel não dorme, aleluias. Ele não perde batalha, ele não perde guerra, porque ele é o Senhor dos exércitos, aleluias. De que lado você está, querido? Você está do time da Babilônia? Então sai dela. Às vezes você pensa assim, Babilônia. Não estou na Babilônia não. Começa a rever os conceitos e valores que você tem defendido. Vê se não existe uma contaminação. Vê se você já não está agarrado nos manjares da Babilônia. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, meu irmão, é Babilônia. E você fala que não tem nada a ver, é Babilônia. Tudo aquilo que a Bíblia condena, que você aprova e que você diz que é beleza, não tem problema, é Babilônia. Lá em Daniel capítulo 5, a Bíblia nos diz que eles fizeram uma festa, chamaram 1000 príncipes, era a nata da sociedade da Babilônia, e Belsazar era o rei. E eles pegaram os utensílios do templo, as taças, as bacias de ouro que eram utilizadas para o sacrifício do templo, e começaram a profanar, começaram a caçoar. E veio uma mão, eles tiveram uma visão, uma mão que escreveu na parede uma escritura que ninguém entendia. Chamaram todos os magos do reino, ninguém entendia. Chamaram os astrólogos, ninguém entendia. Até que a mulher se lembrou de Daniel, mandou chamar Daniel, homem muito excelente. Deus vai chamar você, meu irmão, para interpretações e visões de Deus. Deus vai levantar você, meu irmão, para destituir todo o principado de injustiça, porque a palavra que veio sobre a vida de Daniel ali, sobre a vida de Babilônia é o que? Mené, Mené, Tekel, Parzim. Contou-se o reino da Babilônia e foi achado em falta. A balança foi colocada da injustiça e você foi achado em falta. Então teu reino cai hoje. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia Belsazar foi morto, e a Babilônia foi destruída, e o reino Medo-Persa tomou o seu lugar. A volta do povo de Israel para Jerusalém começou ali naquele dia. É o que vai acontecer nesses dias. O Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que é a sombra das coisas do Novo. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo. A gente fala aqui, meu irmão, eu não estou inventando história não. Eu não estou inventando história não. É uma palavra que vem do trono de Deus para poder te alertar, porque lá no livro de Daniel diz que o Senhor vai dar sabedoria e entendimento àqueles que estão ativos profeticamente. O Senhor tem nos dado sabedoria. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o rei Belsazar colocou uma corrente de ouro no pescoço de Daniel, colocou um manto de púrpura. Essa palavra é só para o dia. Se fartarão, declara o Senhor. Então a palavra que veio ao coração de Deus para a minha vida e para a sua vida: aqueles que pelejarem contra a Babilônia, se lançando profeticamente, ativamente, meu irmão, vão ter despojos, serão fartos, meu irmão. Deus vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Levante sua mão direita para os céus e diga: em nome de Jesus Cristo, eu vou ser ativado profeticamente, eu vou me lançar, eu vou clamar contra a Babilônia, e eu tomo posse, eu vou ser farto das bênçãos do Senhor, porque Deus quer te encher das bênçãos nesses dias. Sabe para quê? Para levar a você a mensagem de Cristo às nações da terra, meu irmão. Não vai faltar provisão, porque os recursos da Babilônia vão vir para as nossas mãos, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqueles que pelejarem contra a Babilônia terão seus despojos e serão fartos, porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança. Meu irmão, Deus falou no meu coração: muitos saqueadores da nossa herança, porque Babilônia saca a herança dos filhos de Deus. Babilônia, ela destrói. Sabe por quê? Porque ela tirou o princípio. Quando ela tira os princípios, o que ela faz? Ela saqueou a tua herança. Quando ela deturpa os princípios, porque cada princípio está atrelado a quê? A uma promessa,
Há uma herança. Então o que Babilônia faz? Não precisa fazer isso. Isso é bobeira. Saqueadores da nossa herança. Mentira como forma de verdade. E o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Mais uma vez. Ó saqueadores da minha herança, vos inchastes como bezerra gorda e rinchastes como cavalos vigorosos. Versículo 11. Tomem posição de combate. Versículo 14. Em volta da Babilônia. Meu irmão, essa palavra é para a igreja do Senhor. Eu preciso terminar isso aqui. Tomem posição de combate em volta de Babilônia. Versículo 14. Todos vocês que empunham um arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Então Deus me deu um discernimento sobre isso. Todos tomem posição de combate. Deus vai levantar guerreiros, meu irmão. Você que talvez nunca intercedeu, você vai começar a interceder. Você vai começar a levantar de madrugada, e daí a pouco você vai andar pela casa e profetizar: caia por terra Babilônia, caia por terra Babilônia, caia por terra Babilônia, eu rejeito você. Então você vai começar a lançar flechas. Você vai pegar o seu arco e lançar flechas. São palavras proféticas, a oração dos santos. Atira nela, Babilônia cai por terra. Espírito, principado da injustiça, cai por terra. Principado da Babilônia, da idolatria, caia por terra dentro das igrejas evangélicas, em nome de Jesus. Não poupem flechas. Não poupem, meu irmão. Você vai estar andando no carro e você vai profetizar. Meu irmão, esses dias eu estou igual doido, perdão da palavra. Eu entro dentro do carro e começo, na hora que eu dou uma rajada de língua estranha, começa a profetizar, capeta cai por terra, vai caindo por terra, principado que atua, que, irmãos, a primeira coisa que se levanta quando a gente vai para o combate é o principado da miséria e da ruína. Ele se manifesta na hora. É impressionante. Quando você começa a batalhar, meu irmão, a primeira coisa que o diabo vai falar assim: vai faltar provisão, você não vai ter recursos. E aí aquela conta que precisa ser paga, o diabo, o irmão que dá o dízimo não dá o dízimo, o irmão que ofertava não oferta mais, do nada, entre aspas. Você está entendendo? Por causa desse principado de miséria, meu irmão, essa semana eu clamei e eu falei: Deus, eu não aceito esse principado de miséria e ruína sobre a minha vida, sobre a minha igreja, a nossa igreja, sobre, em nome de Jesus, esse pensamento maligno que aprisiona a vida da pessoa, que coloca uma miséria na vida da pessoa, esse espírito de miséria e ruína, de pobreza, de destruição, meu irmão. O único que quer que te ver na rua da miséria e da ruína é Satanás, pode ter certeza disso. Ah, Deus, porque o Senhor permitiu? Não foi Deus não, meu irmão. É a nossa ignorância em relação à palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Ou você crê ou você não crê, ou você obedece ou você não obedece, simples assim. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Olha só, meu. Ela se rendeu, suas torres caíram, suas muralhas foram derrubadas. Começa a visualizar isso aí, meu irmão. Em nome de Jesus, esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam com ela o que ela fez com os outros. Arrancai da Babilônia, versículo 16. Eu estou terminando, irmão, só um minutinho aí. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Deus falou no meu coração que aqueles que têm financiado o sistema da Babilônia vão ser arrancados. Arrancar, olha só a palavra. Cai da Babilônia aquele que semeia, aquele que leva a foice no tempo da cega, ou seja, aquele que semeia, aquele que colhe ali, ó, vão ser arrancados de lá e vão ser trazidos, meu irmão, para semear no reino de Deus de verdade. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem pressa, o tempo está curto, a igreja precisa de avançar, e esse sistema está dando o último grito dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fonte da prosperidade da Babilônia vai ser arrancada,
em nome de Jesus, e será lançada sobre o reino de Deus, assim como aconteceu lá no Egito, que Deus levou o povo para o deserto com mãos cheias de muitas bênçãos. Nesses dias o Senhor vai restaurar a sorte do seu povo. Louvado seja Deus, aleluias, louvado Senhor. Amém, queridos? Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo não. Eu vou terminar essa palavra no dia da nossa consagração do projeto de vida, porque tem outras coisas aqui que eu preciso liberar sobre a igreja. Então é tanta palavra profética que não dá para um dia só. Então fique de pé no teu lugar, eu quero orar nesse momento. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Eu vou colocar uma canção que poderosa em Deus, que você possa receber essa mensagem em nome de Jesus, porque é uma palavra profética. Aleluias. Espera um pouco. Aleluia, louvado seja Deus. Derrama a tua unção sobre este lugar. Fecha os teus olhos, comece a clamar, meu irmão. Enquanto a música vai sendo colocada aí, comece a clamar. Nós declaramos a falência da Babilônia, meu irmão. Nós declaramos a falência desse principado de Babilônia. Que seja destituído o poder do inimigo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, meu irmão. Comece a profetizar. Deus, eu quero ser e vou ser ativado profeticamente. Eu rejeito os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela loucura e pelo purgão. Em nome de Jesus Cristo, que venha um tempo, ó Deus, da unção, que venha um tempo, ó Deus, do teu santo reino entre nós. Aleluias, glória. Oh Espírito Santo, oh Xarabarabarabaçu, oh Espírito Santo de Deus, caia por terra agora. Roma, Babilônia, caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. Todo principado de Roma, de Babilônia, seja destituído em nome de Jesus, em nome de Jesus. Principado de miséria,